aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, meus amigos, meus amigos. Vai se criando cada vez um clima mais gostoso do lado de lá. A crise sem precedentes do governo Lula levou Daniela Lima a chutar o pau da barraca e falar que Lula, literalmente, é o pai de toda a confusão. A gente vai falar sobre isso. Também saiu uma nota aí no UOL que não revela quem que traz as informações, mas mostra que, historicamente, Lula está em seu pior momento. Coisas que não aconteceram nem no Lula 1, nem no Lula 2 e agora no Dilma 3, né? Que tá mais pra Dilma. Também tem mais algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês já no início aqui do vídeo. Envolve Trump, uma coisinha bem rápida que me empolgou. Aí depois tem que falar da tropa. Nossa tropa está sendo cancelada. Eu estou muito preocupado. E nossa tropa ganhou um novo integrante. Um novo integrante de peso. De peso. Estou feliz de ver, sabe, como as coisas estão fluindo. Essa união pelo povo, pelo Brasil contra a Lula. Meu Deus do céu. Tá demais. Aí depois a gente vai falar dele. Jair Messias Bolsonaro, umas confusões que rolaram ontem. E seguir, eu acho que por alguns caminhos que só a gente vai seguir. Por quê? Porque eu tenho certeza disso, vocês vão entender. Tem umas coisas bem interessantes pra gente comentar, principalmente o final de tudo mesmo, que arremata, que a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, lembrar de algumas coisas do governo Bolsonaro, a gente vai falar de Sérgio Moro e falar de outras pessoas. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Vem comigo que tem muita coisa pra gente comentar hoje, veja só. Isso aqui foi postado ontem, né? É óbvio que foi postado ontem, tá aqui. Essa senhorita aqui, ela é secretária do Trump, pra lidar aí com a área de comunicação. Ela falou de um negócio que, se você mora nos Estados Unidos, com certeza iria te interessar e muito. Trump está desclassificando, tirando o sigilo das confusões aí, né, que giram em torno do Kennedy, do irmão dele, né, o Robert e o Martin Luther King. É um negócio assim que eu acho que até o último fio de cabelo do Deep State americano tremeu. E por que isso daqui, né, chamou minha atenção? Porque eu quero ver o Deep State tremer também, mas nem é por causa disso. Veja só. A partir de terça que vem, vai ao ar nosso dossiê histórico. Já gravei os 4 episódios, terminei hoje. Oh, meu Deus, que alegria. E aí, um dos documentos principais que a gente vai tratar logo no primeiro episódio, que é o documento ali, né? Eu vou fazer aqui um suspense. A parte em azul é revelando o brasileiro que era agente da CIA. E esse documento, ele foi liberado, né? Quando... Tá aqui marcando 2022, né? Quando liberaram partes do material ligado ao Kennedy, ao óbito dele. Então, quando eu vejo o Trump falando, ó, vamos liberar tudo, aí eu fico pensando comigo, né? Será, rapaz, que tem mais documentos envolvendo o Brasil, né? Coisas ligadas à CIA, Serviço Secreto, Governo, Departamento de Estado, enfim. Assim que começar a liberar lá, tiver no site da CIA, obviamente, né? Fica assim, de olhos bem abertos. Na próxima semana a gente vai falar bastante do Ainda Estou Aqui. Um tempo aqui com muitos anos de atraso, né? Mas achei engraçado que essa matéria foi publicada ontem. Parte da fortuna de Walter Salles, de Ainda Estou Aqui, vem do Nióbio. É mesmo? A gente vai contar essa história, né? O contexto da época. A gente já contou no passado, né? Que envolvia lá Código Mineração, Hana Mine, Awacheng, Dema, CBMM, Molycorp. Aí tá ali, né? O pai dele, o seu Walter Moreira Salles, investiu na indústria de nióbio, hein? Baita investimento, né? Eles e seus irmãos controlam a CBMM, empresa que domina o mercado mundial de nióbio. A gente já contou bem essa história, mas beleza. Vamos lá, vamos falar do Dilma. Tava passando lá, vi essa nota aqui, eu falei, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar um bisu. E o José Roberto de Toledo lá no UOL traz uns pontos muitíssimos interessantes para mostrar que a situação do Lula eu acho que é irreversível. Não é para animar vocês, não. Eu realmente acho isso. Eu acho que é irreversível. Popularidade toma tombo histórico e triplamente dolorido para Lula. A popularidade de Lula tomou um tombo histórico no meio do terceiro mandato. Pesquisa presencial e nacional de uma das melhores casas do ramo identificou perda de 5 pontos da avaliação positiva do presidente neste começo de janeiro em comparação a dezembro. Lembre que o UOL é um portal alinhado ao petismo. Mas a sondagem revelou coisas ainda mais doloridas para o presidente, pelo menos 3. Primeiro,
Os 5 pontos perdidos entre quem aprova o desempenho de Lula não foram para quem está em cima do muro, ou seja, não somaram a quem acha o governo regular. Não é que o cara achava o governo bom, ótimo, e agora ele acha regular. Não. Isto é, não se somaram a quem acha o governo regular. Os pontos perdidos engrossaram o lado de quem avalia mal a atual administração. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, vamos supor, né, vamos botar números. Vamos supor que está tudo empatado. 33% ótimo e bom, 33% ruim e péssimo, 34% regular. O que eu acho que aconteceu? 10% do regular começou a olhar que estava péssimo e 5% do bom ótimo caiu para o regular. Faz um pouco mais de sentido, né? Mas independente, os 5 pontos da ponta de cima foram para a ponta de baixo, sem escalas. Contando dobrado, fizeram surgir um saldo negativo inédito de 10 pontos. Resultado, Lula entrou no vermelho. Tem mais gente achando seu governo ruim e péssimo do que ótimo e bom. Em 2024, Lula estava no 0 a 0. Começou 2025 devendo. Daí os pitos dados aos ministros antes, durante e depois da reunião ministerial. 2. Ter um governo com mais dívidas do que créditos juntos à população já seria ruim o suficiente para um presidente que podia se gabar de ter deixado o cargo com a maior popularidade já registrada para um locatário do Palácio do Planalto, isso 2010. Mas a notícia é ainda mais dolorosa para Lula. Desde que ele tomou posse como presidente em 2003, é a primeira vez que o saldo de popularidade de Lula fica negativo para além da margem de erro. No auge do mensalão, no auge, no pico do Mandetta, em dezembro de 2005, Lula chegou a ter 3 pontos a menos de ótimo bom do que ruim péssimo, né? 29 a 32. Mas a diferença estava na margem de erro. Poderia ser 31 a 30. Considerando 2 pontos a mais ou a menos, era discutível. E foi passageiro. Depois passou o mensalão, a coisa voltou. Tinha ali o boom das commodities. Agora não tem nada disso. Agora não há dúvidas. Há mais brasileiros achando o governo ruim ou péssimo do que bom ou ótimo. Isso é inédito para Lula. E além de a gente não ter boom das commodities, o cenário que tinha lá atrás, em 2003... a população brasileira está um pouco mais politizada e hoje em dia você tem as redes sociais que tragaram a população brasileira para dentro da confusão política. É insolúvel essa situação para o Lula. É irremediável, não tem o que fazer mesmo. Não tem. É também histórico, porque isso ocorre quando o Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos, dizendo, entre outras coisas, que não precisa do Brasil. Ou seja, a pressão externa pode prejudicar o Lula ainda mais. Terceiro. Mas talvez a pior das 3 notícias reveladas pela pesquisa é que a queda de popularidade do presidente aconteceu no coração do lulismo. Algumas das maiores perdas de aprovação foram entre os mais pobres, os menos escolarizados, os moradores do Nordeste. São 3 dos segmentos da população que mais ajudaram Lula a derrotar Bolsonaro em 22. Pareceu sustentar uma fortaleza inexpugnável. Apareceram trincas nas muralhas. Perder apoio entre os seus eleitores mais tradicionais e convictos é especialmente grave. São eles que sustentam o presidente na cadeira. É a quem um governante pode recorrer quando a oposição ameaça conspirar com o presidente da Câmara mais afoito. Lula ainda tem 3 vezes mais apoio do que a Dilma tinha 10 anos atrás. Mas o alarme já soou. A pergunta sem resposta da pesquisa é por quê? Por que agora? O que foi que aconteceu? E tudo indica que é o caso do Pix. O caso do Pix. Obrigado, Robinson Barreirinhas, por assinar aquela normativa da Receita. O senhor conseguiu desferir o maior ataque do Lula. O senhor já está apto. Eu tenho que fazer o cartãozinho. Cartãozinho na carteirinha sócio torcedor da tropa. Vou mandar uma pelo correio pro Robson Barreirinha. E uma pro Haddad. Parabéns aí, senhores. Vocês aí estão ajudando a população brasileira a se livrar do Lula. Nova ordem da comunicação oficial espalha pânico e silêncio na esplanada. Cresceu a tensão no governo, ministros, secretários e técnicos estão acuados e temem falta de gente na Casa Civil para liberar a divulgação de medidas de Casa Pasta. Esse jornal aqui é um jornal... Você fala assim, que jornal é esse? O jornal aqui é o Platô BR. É onde o Guilherme Amado está trabalhando atualmente com o Rodrigo Rangel. Quem é Rodrigo Rangel?
é o cara que requentou duas informações. Peraí. Deixa eu mostrar aqui quem é Rodrigo Rangel rapidinho. Peraí. Vou te mostrar quem é Rodrigo Rangel. Onde é que vai estar? Deixa eu dar aqui um Ctrl F e botar Cid. Cid espaço. Pronto, caso Cid. Eu não tava sem saber onde é que tá. Não vi ali, não tá no capítulo militares. Qual é do Rodrigo Rangel? Rodrigo Rangel foi o cara que tocou o terror em janeiro de 2023 para impedir o Cid de tomar posse, falando que ia ser um golpe, que Bolsonaro nomeou o Cid no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Esse é o Rodrigo Rangel. Esse é o Rodrigo Rangel. Ele foi demitido do Metrópolis, saiu do Metrópolis, fundou um jornal, trouxe o Guilherme Amado. Também que tá tendo uma... Não falar, ficar até quieto, fica quieto. E aí a gente mostra que essas informações que ele diz que é no apagar das luzes, você viu, em novembro de 22, já tinha anunciado que Cid, né? Olha, ele vai comandar o batalhão. E essa nomeação, na verdade, era uma questão técnica. O processo seletivo do Cid começou em setembro de 2021. E se você for lá, no Boletim do Exército, maio de 2022, você vê aqui exatamente os números que o próprio Rodrigo Rangel utilizou na página 50, tá ali, ó, bonitinho. A nomeação do Cid, ó. Então, assim, esse é o Rodrigo Rangel, o cara baixo. Ele tá no mesmo patamar do Guilherme Amado. Então, você sabe que são pessoas que jogam a favor do Lula. Então, você pode levar a sério esse tipo de informação, né? Então, vale a pena acreditar que existe ali um clima de pânico? Sim, com certeza. É a turma do Guilherme Amado que tá falando isso. Pode acreditar. Quanto tempo Sidônio vai durar no cargo? Restringir e centralizar a comunicação dos ministérios fará com que possíveis candidatos, hoje lotados em ministérios ou secretarias, deixem de ser protagonistas e se tornem meros burocratas. Um clima delicioso vai sendo criado no coração do governo. Porque agora não pode anunciar nada. Tudo depende da liberação da Casa Civil. Tudo passa pelo Rui Costa. E quem não é brother do Rui Costa e brother do Sidônio, terão problemas. E o problema não é a comunicação, todo mundo sabe disso. O Lula tá mentindo pra si mesmo, a troco do que eu não sei. E aí, a tia do Ozempic vai fazer a sua análise. Você viu como ela emagreceu, rapaz? Bonitona, né? Nossa, que pitel. O pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. Eita. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes. Já estão queimando o Sidônio, rapaz. Já descobriram, gente. Já descobriram que é o infiltrado nosso. Sidônio é da tropa também. A central a comunicação é um problema? Deste governo, sim. E de todos os outros também. É um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela. Porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não. Esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa. Ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau. A dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é subir na tribuna para fazer batalha. Luta política.
Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, é um ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje. É o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, ó... Primeiro grande ato, fail, ruim. Deu um pau no cara que não devia tomar o pau, que tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa fazer, precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse um ombudsman do governo que é dele. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, ué. Pra apontar o problema, estamos aqui. Que problema, minha filha? Tu só passa pano, tu é pior que eu. Tá de brincadeira, Daniela Lima. Toma vergonha em tua cara, menina. Agora eu gostei dessa, né? Paulo Pimenta, especialista em pau. Ai, meu Deus, eu não tô aguentando não, velho. Imagina, estamos em janeiro do terceiro ano. Imagina que ainda tem esse ano inteiro e o próximo pela frente. Imagina, né? Mas que clima gostoso tá do lado de lá, né? Mas vamos continuar. Vamos continuar, gente, que a coisa não para. A coisa não para. Ai, tô preocupado com nossos companheiros da tropa, viu? A tropa tá precisando de ajuda. Eu já tô ao ponto de começar a defender abertamente meu amigo Atush. Meu amigo Atush. Estou de coração, cara. Eu acho um absurdo isso. Porque você, Atush? Cara, vocês estão aí defendendo o Lula. Desde sempre. Lula na cadeia, você regritando Lula livre. Se humilhando, sabe? Fazendo coisa que nem a Daniela Lima estava disposta a fazer, e agora o povo cancelando vocês. Só porque vocês estão virando um portal conservador, levando o nosso amigo Pepe para fazer análises políticas que, por falar a verdade, desagrada o petismo, né? Aí tá ali, ó. Faz mais de um mês que esperamos a Tush dizer porque o Brasil 247 produz cortes usados pela extrema-direita contra Lula. Pô, velho, que onda é essa, bicho? É inaceitável que o trabalho de quem acredita no projeto esteja sem saber, fortalecendo os ismos da vida. Os seguidores do 247 não apoiam isso. Eu fui lá olhar, né, pra ver se o povo concorda com o Rudá. Eu fiquei triste. Fiquei triste com vendo esses comentários aqui, gente. Olha pra isso aqui. A collab é explícita entre o Leonardo, o Pimenta e o Paim. Só falta sombridade pra assumir. Não, mas isso aí é verdade mesmo. Isso aí é verdade. É a tropa. Eu, o Ruizão e o Léo. Quem não se emocionou com essa união, velho? O Brasil se uniu pela primeira vez. Acabou a polarização e os petistas estão aqui revoltados com a gente. Leonardo Atushi tá pagando mal. Tá pegando mal, meu caro. Você já disfarçou melhor. Isso realmente é. Atush, disfarce. Falei pro Ruizão, sexta-feira agora, maneirar nas críticas ao Lula. Falei, Ruizão, manere. Tá demais. Controle sua testosterona. Sei que é difícil. Ora, não é por acaso que o 247 é considerado piguinho há um bom tempo. Pig é Partido da Imprensa Golpista, PIG. Piguinho seria golpistinha. Acho absurdo falar isso do Léo. Mais do que o Léo defende esse governo seria impossível. Aceita que vocês seguem e não vai nos levar a nada? O povo precisa pensar. Haddad não é solução, nem nunca foi opção. Nunca será. Chega de pagar juros. País não aguenta. Estados não aguentam. O povo não aguenta. Parabéns, Monique. Aí, ó. Reconhece o esforço do companheiro Atush, sabe? Para mostrar para a população o que o Haddad vem fazendo contra o povo. Com certeza esse é o problema. Acordem. A dita direita vai nos dar uma surra porque esse governo é horroroso. É no supermercado que isso fica óbvio. Vai ver que se venderam. Não fale isso, rapaz. Não se vendeu o quê, rapaz? Rapaz, eu nem espero mais esse canal de esquerda explicar por que não dá voz a oportunistas como o Ruizão e o pilantra do Escobar. Como é que você fala assim do Pepe? Gente, o Pepe foi o cara que quando eu tava preso, o Pepe rodou o mundo.
pra contar a história que Lula era vítima da sociedade. E agora o Pepe já virou ingrato. Oh, meu Deus do céu. Vocês estão demais, viu? Fora que não pediram desculpa por terem trabalhado a favor da Google contra a PEC das Big Techs. Tem que pedir desculpa por defender a liberdade de expressão. Porque o Atush ele realmente defendeu, viu? Não sei o que você sabe. Isso não é brincadeira, não. Pela 2630, o Atush era contra. Porque é dar dinheiro pra Globo. Só por isso daí já merece meus parabéns, Atush. Morde a sopra. O babaca, né? Istas aí da vida. Dissimulado. Ah, não, peraí. Tá falando do Atush. Pronto. O Atush já virou agora um NA letra Z I, né? Tu já sabe o que é isso. Olha só. O que estão acusando o Elon Musk de ser, o Atush agora é. Ele usa uma luminária... nem vou falar isso. Agora pegou. Tudo vem à tona. Mais cedo ou mais tarde. Lula que se cuide. As cobras rondam o Planalto. Só o Brasil 247 e o Atush não sabem disso e não perceberam ainda a natureza explícita do quinta coluna Rui Costa Pimenta. Só eles. Ruizão. Disfarça, Rui. Disfarça. A galera tá notando, cara. Aí, lá vai, ó. Olá, Leonardo Atush, como vai? Eu tenho visto Kim Paim usar o seu programa para atacar o governo e agora tem atacado também a militância petista. A monetização do antipetismo está tão rentável a ponto do 247 oferecer guarida para esse nível baixo de ataques da extrema-direita. Gente, olha o que foi que eu disse. Todos contra o Pokémon, só falei isso. Para mostrar, né, que Carlos Bolsonaro se uniu ao Jones Manuel para defender o Brasil. E depois que eu falei, ó, perseguir a direita é normal. Curioso é ver o lulista devendo perseguir a esquerda golpista. Tá se criando um clima gostoso do lado de lá. Um ataque baixo pra vocês. Aí essa menina ocultou uma resposta. Olha a resposta que ela ocultou. PT é uma seita mesmo. PT destruiu a esquerda. Quem comentou isso? Olha o nick. Ciro Leonardo, na luta pelo PND, com uma florzinha, né, do PDT. Então acho que esse cara é de esquerda também, né? E aí... Ah, ainda tem esse aqui. Antes de mostrar a nova aquisição da nossa tropa. O Alberto Cantalista ali, ó. Quem te tem como aliado é o também aliado do bolsonarismo, o tal de Kim Paim. Isso mesmo daí, Cantalista. Qual o problema? Vai cancelar o Ruizão, ué? Só por causa disso, só porque ele é meu amigo? E aí, gente? Aí agora eu não vou aguentar. Agora tá demais. Agora até o Flávio Bolsonaro. Até o Flávio Bolsonaro entrou. A agenda climática é uma falcatrua gigante. Quem afirma é o companheiro Pepe. Assista. Até o companheiro... Agora tá todo mundo unido, velho. Eu vou ter que... Eu não sei o que vou ter que ver aí com o pessoal pra gente alugar um espaço grande pra ver se cabe todo mundo, né? Sei lá. Ou então fazendo chamar todo mundo pra ir em São Paulo, lá no Parque do Ibirapuera. Fazer um congresso. Eu, Flávio, Carluxo. Levar o Jair. Chamar os companheiros todos, Atush, Pepe, Ruizão. Porque tá demais, velho. Essa tropa tá muito grande. Enquanto isso, a esquerda não sabe o que fazer. Os caras não sabem o que vão fazer o quê. Vou fazer o quê? Eu trouxe isso daqui pra gente dar uma risada, mas acho que isso aqui é um retrato do atual cenário das coisas. Os caras não sabem o que fazer. Os caras simplesmente não sabem o que fazer. Pega aqui essa questão da agenda verde. O Lula tá em busca de aumentar a popularidade. Se você coloca dinheiro na mão do povo, o povo fica feliz. Por exemplo, se o Lula começasse a explorar a margem equatorial, ia ter algum tipo de obra, nem que seja um negócio ali pontual, e ao redor do país você conseguir, né, cooptar e ganhar o apoio de um ou de outro, a coisa ia pra frente. E por que a margem equatorial não vai pra frente? Porque o Lula não quer. Porque a Marina Silva não deixa. Aí os caras da esquerda, os caras estão tão abilolados, que ao invés deles cobrarem o Lula a demissão da Marina Silva pra salvar o governo, os caras estão reclamando que o Pepe tá indo no Brasil 247. Tu acha que um governo desse vai dar certo? Gente, não tem como o Lula tomar alguma medida positiva com o governo que ele tem, servindo a quem ele serve. É impossível. Não é falando para animar quem é da direita. Não tem, simplesmente não tem como. Até o pé de meia, que era o único problema que o Lula tinha, o TCU suspendeu. Não tem, é simplesmente assim, não tem.
Ontem o Texugo mandou, olha, lá no grupo do Atlas. Eu não vou dar play porque eu não pedi pra ele permissão, mas é o seguinte, né? Ele falou, ó, esse aqui é de um amigo meu que votou no PT. Aí o cara nota assim, rapaz, eu não quero saber mais de porcaria de democracia, não. Não aguento mais esse papo de democracia. Eu, por mim, agora eu tirava todo mundo que tá aí na política. É tudo um bando de gente ruim. Tudo. O cara tá generalizando, tá aflorando aquele sentimento anti-establishment, anti-sistema. E isso daí vai acabar desembocando na direita, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. E o cara desembocando na direita, como a direita debate os assuntos, coloca, pô, tem a sua razão e na hora de defender muita coisa, cara, esse cara ele vai chegar, ele vai ficar, e ele vai calcificar na direita. Ele nunca mais vai voltar pra esquerda. A esquerda segue ganhando espaço, segue. Aquele cara novo, entrou na universidade, tá sendo ali, doutrinado, tá na escola, às vezes o pai, né, pelo efeito dos amigos. Mas a quantidade de gente que tá abrindo os olhos pro governo Lula, é incrível, cara. Não tem pra onde correr. É tudo nosso, nada deles. 1º de janeiro de 2027. Espero que o Lula aí já tenha decidido aí o que é que ele vai fazer, né? Se é que vai ficar até 1º de janeiro de 2027, né? Vê aí o que é que o Alckmin acha. Mas vamos lá. Vamos falar da direita. Também está tretando, mas sob outra ótica. Assim como 4 anos atrás, como 2 anos atrás, mais uma vez, a direita bate cabeça em torno das eleições legislativas. O senhor astronauta, batizado de Marcos Pontes, fala em arrogância, rebate Bolsonaro e reafirma a candidatura ao comando do Senado. Ah, meu Deus. Mas tá ali, né? Marcos Pontes reiterou sua candidatura, sem citar o nome de Bolsonaro. Ele afirmou no Twitter que a arrogância pode fechar portas. Pessoas arrogantes acham que já sabem de tudo, que são melhores que os outros, desprezam opiniões e ignoram sentimentos. Tá bom, Marcos Pontes, tá bom. Vocês já estão letrados nessa questão, né? De presidência do Senado, Câmara e tudo mais. A gente vai ouvir mais ainda. Ontem, mais uma vez, Bolsonaro não se furtou de falar sobre o tema. Em uma entrevista aí na CNN. Vamos aqui ouvir. Está decidida a eleição lá. E o que acontece? Nós tivemos candidato em 23. Perdemos. Rogério Marinho. Então, não temos nenhuma comissão, não podemos convocar nenhum ministro, nada, e não temos mesa. Se nós repetirmos aqui essa tentativa, vão ficar mais 2 anos como zumbis dentro da Câmara. E mais ainda, quando você não pega um cargo na mesa, não, a vice-presidência, a secretaria, outro partido vai pegar, vai se fortalecer contra a gente. Do Senado. Eu tô cansado de saber disso, né? Assim, cara, se não for um, vai ser outro. E aí? Vai ficar só na gritaria pela gritaria? Se não for o PL que vai ocupar o espaço, vai ser outro partido. O Alcolumbre já tá eleito. Ninguém tá apoiando a figura do Alcolumbre. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém gosta do Alcolumbre. Todo mundo sabe disso. Meu Deus, né? Devia ser mais fácil de entender, mas tudo bem. Aí eu fiquei bastante feliz. Gosto de ver caras novas falando sobre o assunto. Quem aparece aqui é o Marcos Feliciano. Olá, pessoal. A paz. É sabido que a política não é a arte do possível, mas sim tornar possível o necessário. E em cima desta palavra, eu cito a difícil decisão do nosso querido presidente Jair Bolsonaro em ter que, neste momento, apoiar para presidente do Senado da República o senador Davi Alcolumbre, mesmo não sendo ele tradicionalmente aliado a nós, que somos conservadores. E é aqui que entra aquela velha expressão engolir sapo. Bolsonaro sabe que, para fortalecer a oposição, garantir espaço e voz no Senado, é preciso, às vezes, como se diz o adágio popular, perder um dedo para se garantir a mão. Isso significa pensar além dos nomes e olhar para um todo. Às vezes, pessoal, é necessário ceder em alguns pontos para alcançar algo muito maior e melhor. Agora quero deixar bem claro, isso não significa de forma alguma que Bolsonaro ou o PL, que é o meu partido, estão aliados ao Centrão ou a qualquer grupo que tenha um histórico contrário aos nossos princípios defendidos pelo nosso presidente Bolsonaro. Muito pelo contrário.
A postura aqui é de estratégia política para garantir que nós não ficaremos de fora das grandes decisões. Então, antes de acreditar em qualquer narrativa mal intencionada, lembre-se, Jair Bolsonaro sempre foi transparente em suas intenções. Ele está pensando o melhor para o Brasil e, às vezes, isso envolve decisões que podem ser mal compreendidas no início, mas que trarão resultados positivos no futuro. Então, por favor, vamos continuar atentos e confiantes de que essa postura tem como foco defender os interesses do povo brasileiro. Jair Bolsonaro é o nosso líder. Um abraço a todos. Na boa, velho. É difícil de entender. Eu não consigo entender assim. Ninguém. O cara só tem dois caminhos. Caminho A, você fica sem nenhum espaço. Caminho B, você tem algum espaço. Só tem essas duas opções. Não existe nenhuma chance de vitória nenhuma. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. É só pra ficar de boa, com discurso mole que faz, que acontece. Mas parabéns, Marco Feliciano. Cara, eu prezo muito sobre isso daqui. Eu acho que essa politização das pessoas, elas entenderem o processo, isso é muito importante. E hoje a gente vai encerrar de uma forma interessante. Com base aí numa tese, que envolve aí, não vou falar não. Vem comigo, mas vai demorar ainda pra gente chegar lá. Quem também falou sobre o tema foi o Zuco. Parabéns, Zuco. Dando a cara a tapa. É isso, cara. É isso. Se todos os parlamentares estivessem explicando, nossa senhora, isso é muito importante. A esquerda não faz mais isso. A esquerda só manda e fala assim, acredita em nós. O pessoal tá aqui, ó, cara, funciona assim, funciona dessa forma. Como é que eu vi o Zuco? Hoje, a direita tem um grande líder, o maior deles, que fez o Brasil verde e amarelo de novo e que fortaleceu os valores conservadores. Eu falo de Bolsonaro. E eu faço questão de manifestar meu apoio à escolha do Bolsonaro em respaldar a candidatura de Dalvin Alcolumbre à presidência do Senado. Na política, algumas alianças são essenciais e estratégicas. Todos sabemos que ninguém muda nada sozinho. Então, para garantir nossa voz nas comissões e lutar pelos interesses reais do Brasil, esta decisão é fundamental. Bolsonaro e nós da direita gostaríamos de ter um nome mais alinhado com o que acreditamos. Mas, infelizmente, esses que se apresentam não têm voto. Simples assim. É lamentável ver aqueles que se elegeram às custas da imagem e da liderança de Bolsonaro agora confrontando e desgastando a direita por pura vaidade, por puro ego. Esse tipo de atitude desrespeita não só o Bolsonaro, mas também milhões de brasileiros que, como eu, seguem sua liderança. A política exige respeito àqueles que têm coragem de liderar e construir um Brasil melhor. Estamos juntos com o Bolsonaro, pelo Brasil e pelos brasileiros. Ai, dureza. Vamos lá. Aí, Carlos Bolsonaro, ontem de manhã cedo, comentou assim, lamentavelmente, e eu acho que é realmente lamentável, não há tantos parlamentares para expor a verdade, para que eles mesmos possam ocupar espaços. É mais fácil calar a boca ou se fazer de marciano e então esperar que os outros façam o seu papel. Quando não silenciam, se fazem de idiotas, nesse caso e em tantos outros, deixando a cargo de poucos explicarem ao povo as nuances das atividades nas casas legislativas. Vamos ao fato. Compartilhe a verdade. O Senado conta com 14 comissões permanentes, cada uma composta por um número específico de membros. Na CCJ, por exemplo, tem 27 integrantes. A distribuição das vagas nas comissões segue a proporção das bancadas partidárias, ou seja, partidos com mais senadores conseguem mais cadeiras conforme prevê o regimento. A escolha de quais partidos irão presidir cada comissão é feita pelos líderes partidários e, embora não esteja formalmente no regimento, a prática é que o líder do maior partido escolha primeiro as comissões que deseja presidir. O prêmio das comissões são definidos pelos líderes, respeitando a proporcionalidade entre as bancadas. E, embora a eleição para esses cargos seja em teoria secreta, na prática, os nomes são decididos por consenso entre as lideranças. Partidos que não fazem parte do bloco vencedor, responsável por eleger o presidente do Senado, geralmente são deixados de fora dessas negociações e perdem espaço nas comissões. Foi exatamente isso que aconteceu com o PL na última eleição do Senado.
quando acabou ficando de fora de todas as mínimas decisões, proposições e prioridades. Ele ficou fora, cara. E aí, eu fazer o quê? Ah, eu não vou aceitar esse acordo aí de vocês para nomear o presidente da comissão X, da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Beleza, vai fazer eleição? Faz aí. A direita tem maioria? Não. Como segue proporcionalidade, todas as comissões, tu bota o teu candidato, a gente vai botar o candidato que a gente já quis, todo o bloco vai votar no candidato que a gente escolheu, tu vai continuar sem comissão. Tu vai continuar sem comissão. Se a direita, o miserável, sangue no olho, se um dia a direita tiver, sei lá, bota assim, 60% da Câmara, 60% do Senado, e falar, cara, eu vou agir aqui igual ditador, vou ganhar e vou pegar, sei lá, vou tentar botar aqui os meus peixes em todas as comissões, não vou dar nenhuma oposição. Dá pra fazer isso aqui na votação? Dá. Tá. Vai ser um caos? Vai, porque o pessoal vai aloprar, vai chorar, vai. Mas pode fazer se quiser. Pode, é só ter números. O governo Lula não tem esses números. Quem tem os números mesmo grosso no Senado é o Centrão. Assim como é na Câmara. Mas o pessoal tema e não entender. Ainda ontem, já era de tarde, o Carlos Bolsonaro comenta: os limpinhos querem te enganar, alegando que podem governar sem ninguém. Querem se beneficiar de um movimento e tentar voltar a estaca zero por puro ego. Para isso, insistem em entregar a cabeça de Bolsonaro numa bandeja, tentando desgastá-lo todos os dias com as suas dissimulações, e no fim não trazem solução alguma, só bravatas e jogo sujo com muito método. E pensar que só conseguiram crescer limpando a bunda suja todos os dias na cara do último presidente. Aí o Mário Frias complementa dizendo: esse é um ponto interessante, Carlos. Por que será que os deputados, cientes da campanha de desgaste contra Bolsonaro dentro da própria direita, estão calados? E o pior que isso não é de agora. Isso daí vem se arrastando desde a eleição, pô. Desde a eleição, do início da eleição, a campanha aberta contra Bolsonaro. Que eu falo, gente, tá todo mundo vendo vocês. A maior parte de vocês estão vendo isso daí. O povo fica calado. O povo fica fingindo que não tá vendo nada. Estão esperando ver que lado vai sair vitorioso para seguirem como meretrizes da melhor oferta do dia? O silêncio de vocês é mais infame do que o desgaste aberto de alguns. E quem quiser que vista a carapuça. O cara tá subindo o tom. Eu tô gostando disso. Tem que subir realmente o tom. Vamos nessa. Tretas. Aí, 2 dias atrás, anteontem, o Nicolas tinha feito essa postagem aqui. Esses são os deputados que já assinaram a PEC para reduzir a idade para 30 anos para concorrer ao Senado. Seu deputado já assinou? Aí eu comentei assim com o Nicolas. Eu falei, Nicolas, os políticos do PL estão apoiando porque muitas pessoas não entendem como funcionam as eleições legislativas e o impacto delas. Elas não entendem que você só presidiu a Comissão de Educação porque o PL apoiou o Lira. Seria muito bacana você ajudar a explicar o tema para o povo. Aí Nicolas me respondeu com um biscoito. O biscoito na internet é como se fosse o biscoiteiro. O cara que está em busca de atenção. Não ganha atenção, né? Ganha um biscoito. Enfim, eu acho assim, o Nicolas ele deveria olhar uma parada que eu coloquei até os números, né? Normalmente eu corto os números para ficar mais compactozinho o texto. Pensa o seguinte, se eu recebi 9.000 comentários, 9.000 curtidas nesse comentário, isso aqui não é uma coisa que, sei lá, eu tô falando e, sei lá, sabe, só eu que acho isso aqui interessante. Você vê que tem muitas pessoas que acham que isso daqui é importante. Não acho que só tô aqui pedindo um biscoito. Até porque esse tema é um tema que eu acho que eu venho tratando, a eleição legislativa, eu não sei se de agosto do ano passado, mas setembro com certeza. Com certeza porque eu vou mostrar um negócio já já. Então acho que seria importante comentar. Mas independente disso, eu acho que esse biscoito foi um passatempo recheado, muito gostoso. Porque, querendo ou não, por mais que seja só um biscoito, só um emoji, eu acho que eu acabei conseguindo meio que eu esperava no final do dia. Eu falei, pô, Nicolas, dá uma ajuda aí, comente sobre o assunto. É bom explicar pro pessoal. E, querendo ou não, o biscoito que o Nicolas mandou fez esse tema crescer e mais pessoas comentaram sobre o assunto. Então, no final do dia, deu tudo certo. No final do dia, mais pessoas se debruçaram a comentar sobre a sucessão para o Senado. Então, Nicolas, obrigado. Querendo ou não aí, seja um biscoito, seja uma fala, seja o que é que seja,
acabou ajudando e o debate aí, né, rolou à solta nas redes sociais. Por exemplo, o próprio Mário Frias me respondeu, lá de novo, o processo da continuidade da presidência das comissões ocorre da seguinte forma: as comissões são compostas por proporcionalidade e nós não temos maioria no Senado. Logo, quando não há acordo sobre quem será o presidente, realiza-se uma eleição. De forma ali concisa, colocou o regimento interno, até comentei no vídeo ontem, né? Teve esse comentário, tiveram várias pessoas que comentaram também, mas para sintetizar, né, o que eu queria, isso é o que eu queria, consegui o que eu queria, mais pessoas comentando sobre o assunto. Tava passando no Twitter, aí eu vi esse Spacer lá, né, um nome sugestivo, a bolha do ego. Falei, tá, lá vai a tia do Zap tretar. Mas enfim, vou dar play aqui primeiro, era para ficar o inverso, que aquele áudio ali é logo no início, da senhora Debbie. E depois colocar da outra. Escuta só. A gente tem percebido, é fato, né? É nítido, que o boicote em relação ao presidente Bolsonaro está sendo brutal. O presidente Bolsonaro tem pouquíssimos parlamentares que hoje estão ao lado dele. Pouquíssimos. Então, ou seja, quem ele tem? Ele tem o povo. Quem é o povo somos nós, né? Então nós somos a voz nessa rede social e não só aqui. Não obstante isso, nós ainda temos que, além de ter que argumentar com o petista, a gente está tendo que desmentir, porque a gente perde tempo desmentindo, entendeu? Fatos que nunca ocorreram, palavras que nunca foram ditas, e deixa de fazer campanha para o nosso presidente. Por quê? Porque a gente tem que rebater uma mentira para que essa mentira não acabe sendo passada para frente como se fosse uma verdade. Então, eu combinei com a Adri, com as meninas, enfim, que a gente comentasse um pouquinho em relação às atitudes dos parlamentares que estão realmente engajados com o Bolsonaro. E isso não é cancelamento, não é nada disso. A gente só quer deixar bem claro para quem não percebeu ainda, observar as situações que estão ocorrendo, que você percebe nas entrelinhas quando o Carlos posta, quando o Eduardo posta, e muita gente entende completamente errado. É impressionante. Eu não sei se é problema cognitivo ou se é mau caratismo. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso, porque todo mundo que está aqui tem capacidade e gosta de política, senão não estaria aqui, né? Eu acho isso sensacional. É a população, sabe? É isso que eu quero que exista. Eu quero que cada vez mais as pessoas que acompanham a política se politizem mais. Entendam mais o que está acontecendo. Não é só apoiar por apoiar. É apoiar um apoio crítico. Cara, eu sei porque eu estou apoiando. Eu sei porque eu não estou apoiando. A minha crítica tem fundamento. Pô. E esse space que acabou acontecendo por diversas coisas. E o biscoito ajudou. Então, Nicolas, pô, cara, obrigado demais. Ajudou e muito. Aqui o comentário da Adri. A gente precisa fazer conta, tá? A Fernanda Salles, ela coloca o seguinte aqui, ó. O sistema jamais age para se autodestruir ou prejudicar seus próprios interesses. Alcolumbre é a figura-chave do esquema que abominamos e um dos principais protetores da estrutura de poder ditatorial consolidada nos últimos anos. Conhecido como Batoré pela direita até pouco tempo. Aí, ficou aqui contestando sobre ele ser uma das pessoas cotadas para liderança e tudo mais. Então aí, vamos lá, gente, vamos fazer a conta. São 81 senadores, tá? Dos 81, 18 são de direita. 16 são de esquerda. E 47 são do Centrão. Se juntar o PT e o Centrão, são 63 votos. Como que Fernanda Salles, Nicolas e etc. querem que os 18 da direita vençam os 63? Como é que esse pessoal dessa direita babaca lance um candidato puro para perder, para ser humilhado? Gente, é só fazer conta. A gente está numa situação em que nem todos os mundos são dos melhores pra gente. A gente precisa só fazer conta, é coisa de lógica. É lógica. Alcolumbre é a melhor opção? Não. Só que, para você começar a falar dentro de uma rede social, eu não aceito Alcolumbre, bolsonarista não aceita Alcolumbre. Claro que não, gente. A gente não aceita mesmo, não. Só que existem dispositivos internos que vão nos beneficiar a partir disso. Você sabia que existe acordo sem precisar você usar de orçamento secreto para pagar? Existem acordos para isso, tá? E tem gente da direita que usa isso de forma magistral. Então vamos parar de ser emocionado, falar o que a gente não sabe e começar a fazer conta. Nós aqui, eu acredito que a maioria não foi criada na geração Paulo Freire, então a gente ainda sabe fazer conta de matemática. É tudo nosso, velho. Por isso que eu amo a tia do Zap. Quando que eu ia imaginar, em 2019, que o povo ia estar reunido numa sala, batendo papo, igual um bando de doido, mas batendo papo de assunto como esse? Vencemos. Mas guarda que eu quero chegar em um determinado lugar, mas lá na frente. Essa prata do biscoito rendeu demais. Aqui é um exemplo do que a Adri estava comentando, né? Não basta os malucos petistas. Ainda tem as fake news que o povo bota pra frente e vai empurrando.
Você vê aqui, ó, Leonardo Lopes. É uma das cadelas do Deltan Dallagnol. O Alcolumbre não vai aceitar nenhum pedido de impeachment, né? Diz o jornal. Aí ali, Bolsonaro assumindo publicamente que está apoiando fazendo campanha para o Alcolumbre. Bolsonaro não fez nada para impedir a censura e autoritarismo do Supremo. Nada. Não fez nada. Nada. A gente comentou ontem, né, da MP da Liberdade que o governo assinou, depois já foi pro de lei. Não fez nada, cara. Meu Deus do céu. Seu filho foi contra a lava-toga, mas o gado jura que seria tudo diferente se ele tivesse vencido. Não, com certeza, né? Bom mesmo é com Lula. Engraçado que ontem toda a tropa das cadelinhas do Deltan saíram do canil. Como, por exemplo, o Ricardo Salles, né? O Visconde Sabugosa. Ó o Sabugosa. Explica também que foi justamente o Lira, apoiado pelo PL, que destruiu o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro ao remetê-lo a uma suposta e nunca criada comissão especial. Esse seu pragmatismo de conveniência não se sustenta para quem conhece a realidade de verdade. Talvez ele ganhe alguns incautos e desinformados, mas não resiste aos fatos. Bom, Pedro Medeiros. Cenário 1. O PL apoiava Lira e ficava com algumas comissões. Cenário 2. O PL não apoiava Lira e ficava sem comissões. Ambos os cenários, o Lira poderia fazer a mesma coisa. E o Salles está falando que é melhor não ter nenhuma comissão. O Salles está falando que é melhor tirar a Carol de Tony da CCJ. Bia Kicis nunca ter assumido a CFTC. Nicolas nunca ter assumido a Comissão de Educação. Não precisa não disso aí, não. E ele quer falar que é melhor, né? O Sabugosa tá demais. Sabugosa em breve aí, deve estar de férias ainda, em breve na Braddock Show, dando aquele show que só ele sabe dar. Ô Sabugosa, boa sorte aí, viu? Espero que o Deltan te dê uma coleira nova. Eu não aguento mais o Sabugosa, o Sabugosa é demais. É um cara de pau sem igual. Ai, o biscoito foi bom, viu? Aí você vê aqui, ó. Ele gostou do biscoito. Aí deu um biscoito pro Ale, bicho. O cara que é amigo dele, tem foto junto. Vê se o Ale merece um biscoito do Sabugosa. Vamos lá, Ricardo. Evito falar de você porque tenho muito medo de perder a amizade de toda a família Moreira e Stella. Primeiro, quando conseguimos a CP do MST e você a relatoria dela, foi fazendo acordo com qual espectro político? Sei que o Centrão, União Brasil, sabotou no final. 2. O Nicolas conseguiu a presidência da Comissão de Educação fazendo acordo político com qual espectro político? 3. Como a Carol de Tony conseguiu a CCJ? E as aprovações que conseguimos? Inclusive acabar com o voto monocrático dos tenebrosos, né? Dos iluminados. Dependemos de quais votos? Você mesmo acordou com o Centrão, Ricardo. Parece que você foi um tucano, né? Ele já foi filiado ao PSDB. Quer desgastar Bolsonaro. Bolsonaro que se cuide, viu? O Sabugosa tá vindo aí pra pegar ele. E o que fala desse daqui? Nossa, velho. Obrigado, Nicolas, por esse biscoito. Obrigado. Vocês vão entender. Eu falo e eu provo, né? Quando eu digo, gente, eu não pego no pé de ninguém à toa. Quantas vezes já não falei do Poodle do Deltan? O Guilherme Kilton, eu falei, avisei. Cuidado com esse menino, não dá palco. Tanto que eu falei do oportunista que é. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês hoje. Aí se liga, né? Por que o Kim Paim está fazendo campanha para o Alcolumbre, que já prometeu o PT não pautar o impeachment? Ô Guilherme, por que tu não fala assim? Por que Bolsonaro está fazendo campanha? Por que tu não bota aí do Bolsonaro? Tu não é o brabo? Bota aí, pô, pra Bolsonaro. Olha que curioso, ele é do Novo, viu? O Partido Novo, foi eleito vereador aí, era o candidato do Deltan em Curitiba. Aí, eu respondi pra ele, né? Por que cadelinha do Deltan? Eu sei o que são eleições legislativas e tenho a mesma opinião desde 2020 sobre o tema. Obrigado por expor os métodos do Deltan. Ele disse, mesma opinião desde 2020, né? Entendi. Mas olha o tweet que eu coloquei. 23 de novembro de 2020. Com todo respeito, mas qual é a tua ideia? Invadir Brasília? Fazer uma revolução? Forçar 257 deputados votarem em algum nome conservador que acabou de chegar? Qual a estratégia, irmão, para conseguir 257 votos? Sou completamente a favor de um nome conservador se tiver chances reais. Aí o Silvio Grimaldo ontem, rapaz, ele só falta cobrar que Bolsonaro tem o destino de Tiradentes na praça pública. Sério, eu me pergunto assim, de onde vem tanto ódio do Silvio Grimaldo por Bolsonaro? Eu falo, irmão, se controla aí, velho. Então assim, é uma pessoa que odeia Bolsonaro, odeia.
Então, Guilherme, lê aqui. Um cara que odeia Bolsonaro, mas entende minimamente o jogo político. Lira é a única opção viável e realista para o governo. Ele tem se mostrado aliado leal e praticamente tem carregado o governo nas costas no Congresso há meses, enquanto Ramos e Vitor Hugo só faziam porcaria. Imagina que o conservadorismo tem condições de formar o bloco hegemônico sem admitir alianças com outras forças políticas é até bonito, mas também é tolice. E exigir que o governo se comporte dessa maneira é mais pura tolice ainda. Então, assim, eu já comentei isso, né? Acho que minha opinião segue a mesma. Mas os caras não conseguem entender que uma coisa é você obter espaço na mesa diretora e a presidência das comissões. Outra coisa é você fazer campanha eleitoral pro cara se eleger senador, sabe? É incrível. Mas calma. Aí ele colocou ali, né? A Yatsuki disse. Ela colocou o tweet inteiro. Guilherme, você poderia ter colocado o contexto do retweet. As pessoas entendem o apoio que o PL e Bolsonaro estão dando ao Batoré. Não significa ter mudado de opinião e esquecido o que ele foi e é. Se for por esse caminho, terá que cobrar e acusar muita gente, entre elas Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro. Ninguém comentou do Augusto Nunes, vocês perceberam? Ninguém comentou. Ninguém comentou do Ana Paula Henkel bateu na astronauta. Ninguém comentou, né, Guilherme? Porque essas pessoas, elas não estão no pé do Partido Novo. Elas não estão no pé do Guilherme e do miserável do Deltan Dallagnol, que tem que, assim, ser excluído da vida política. Pelo bem do país, Deltan Dallagnol tem que desaparecer da vida política. Esse cara, ele só joga contra o país. É o cara que fica de papinho com a turma dos Soros. É o cara que fica pagando de louco e apoiou toda a perseguição. Agora que ele tá do outro lado do balcão, que ele precisa do engajamento... Gente, Deltan Dallagnol é o cara do precisamos descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Como é difícil pro pessoal entender... porque ele é aliado. O que ele ajuda? Não ajuda em nada, em nada, em nada. O cara tá criando fake news do acordão. Mas enfim, esse apoio significa apenas ter os pés no chão e reconhecer que ainda não tem como competir com os caras como Batoré. O que resta é apoiar e batalhar para ter o mínimo de participação nessa presidência e torcer para que as coisas mudem em 2026. Se Girão ou Marcos Pontes tivessem chances reais, esse imbróglio todo não estaria acontecendo. Mas diante dessa composição do Senado, infelizmente, não tem a mínima chance, cara. Mas os caras são teimosos, teimosos! A não ser que você tenha informação de votos imutáveis nesses dois candidatos que derrubariam o Batoré, eu não compreendo qual a dificuldade para entender que essa é a realidade que se impõe e é em cima dela que é preciso trabalhar. Eu tô falando de boa, porque eu não acho que você é uma pessoa arrogante. Se tiver de boa aí, vai entender o que eu estou falando. Eu acho que você, Tsuki, tá sendo inocente. Outro tweet meu, de 2020. Qualquer um que reclamar de Bolsonaro, né, do governo, apoiando o nome do Centrão para a presidência da Câmara, sem apresentar uma estratégia para conquistar 257 votos, é um puritano desconectado da realidade. O bloco do Maia, DEM, PSDB, MDB tem 94 votos. Esquerda tem 132. É 257 para vencer, o resto é choro. Porque a grande discussão na época era a Câmara, não era o Senado. A situação do Brasil ainda é marcada pelo menos pior. Ou aceita e tenta buscar o melhor cenário possível, ou vai ser choro e ranger de dentes. Política partidária é suja, não se dá via plebiscito. Não é o que o povo vai se manifestar, vão cobrar o senador. Que cobrar senador, cara? Acorda pra vida. Infelizmente precisamos de 308 deputados para aprovar uma PEC, por exemplo. Isso aqui é só para mostrar uma coisa para vocês. O meu rompimento com a turma dos catinguentos foi em 2020. Sabe envolvendo o quê? A disputa pro Senado. Quem puxa do lado de lá o rompimento com os catinguentos é o senhor Leitadas, que tá no Twitter até hoje. São as mesmas pessoas, gente. Eu tô batendo cabeça para ver se o pessoal entende como funcionam as coisas desde 2020. E já melhorou muito, nossa senhora. Eu olho pro e falo, não, tem gente que eu vejo que é má vontade, e é safada. Tem gente que tem má vontade e é safadeza. Outras pessoas estão ali, e muita gente começou a entender, cara. Olha como as coisas não mudam. Foram dias seguidos tentando colocar palavras na minha boca que eu não disse. Uma hora a gente cansa, né? O cara falando, ele tá apoiando a Colômbia, tá apoiando a Colômbia, tá apoiando a Colômbia, tá apoiando a Colômbia. Eu falei, tu que é um desempregado descarado aí, o nome dele é Igor. Ele fica se escondendo, mas todo mundo sabe quem é. Já tomou expor Nando Moura, fisioterapeuta lá do Rio de Janeiro.
Um Zé Bosta. Aí ele colocou o tweet meu, ó, fica Alcolumbre. Olha o que tá no Twitter. Vale antecipar uma treta. Vale antecipar uma treta. Eu sabia que essa treta ia acontecer. Em janeiro de 2021, né? Olha como são as coisas. 4 de outubro de 2020. Vale antecipar uma treta. Não temos uma direita no Senado. Flávio e Eduardo Gomes não ganhariam. Eduardo Gomes era o líder do governo do Senado. Grupo Muda Senado é lavajatista, ou seja, é oposição total e é Sérgio Moro 2022. E a esquerda vencer é o pior cenário. Na Câmara é diferente, pois temos nomes. Já no Senado... Aí não, tá fazendo campanha para o Alcolumbre. Alcolumbre nem candidato foi. Nem candidato foi. Aí eu pergunto, onde que eu tô defendendo Alcolumbre, irmão? Aí o cara vem. Mas e aí? O Batoré é um bostão ou não é? Tô em dúvida. Aí eu digo, é uma bosta. Se depender de mim, nunca mais vai ser eleito. Os caras não conseguem entender. Isso não é má vontade. Aí, olha isso aqui. Quantas e quantas eu não falei? É um oportunista, é um descarado, é a cadelinha do Deltan. Vai lá, Bolsonaro. Bolsonaro, essa semana, foi na Ouro Verde, né? Falou, pô, o Kim me criticou lá, porque às vezes tem um bom coração, né? Vou lá, coloco. Mas os caras estão agindo contra mim, estão agindo contra o Brasil. É por causa disso, bicho. Eu não cobro que Bolsonaro saiba quem é o Guilherme Kilter. Eu não cobro de Bolsonaro. Mas, bicho, não dá pra ser desse jeito. A quantidade de oportunista ao redor desse cara é sem igual. É sem igual a quantidade de oportunista. É sem igual. Olha o Ketsuki falava. Espero que vocês reconheçam e dêem o valor ao coração bom de Bolsonaro. Olha o que esse menino faz. Eu vejo uma série de problemas nesse acordo com o Alcolumbre. Primeiro, quem fez o acordo e quais serão os cargos? A fonte é confiável? Ai, tu não sabe não, cara? Por que tu não foi atrás? Por que tu joga essa pergunta no Twitter? Porque o próprio Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, tratou sobre isso. Ou você quer falar que o Rogério Marinho não é uma fonte confiável? Ou você quer falar que Bolsonaro não é confiável? E quem seriam os nomes? Vai que é um Romário da vida pra agradar o Centrão e não convocar ninguém. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Não confia em Bolsonaro. Bolsonaro tá falando que é isso aqui. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar! Não confia em Bolsonaro! E o pior, Guilherme, é que isso daqui eu sei que não foi você que escreveu. Porque eu recebi uma ligação de um parlamentar do Partido Novo me falando tudo isso daqui. Pra tentar me convencer. Você não tem nem a capacidade, você não tem capacidade mental de escrever isso daqui. Você é a cadelinha do Deltan, Guilherme. Meu Deus, eu fico de cara como o povo é trouxa e eleger esse menino vereador. Vocês são muito trouxa, cara. Vocês que moram em Curitiba, vocês são muito trouxas. Trouxas. Muito trouxas. O acordo não é confiável, não. Não confio em Bolsonaro, não. Não confio em Bolsonaro. É falar um monte de groselha. Ai, meu Deus do céu. Aí, gente, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Vamos voltar pro tempo do ano passado. Setembro do ano passado. Um tema lá do Atlas. Os cobrões da Índia. Os cobrões da Índia. A gente já estava em setembro, no ano passado, discutindo sobre a sucessão. Lá estávamos nós. Pô, a gente tem que entender o processo e tudo mais. Aí, diante do que estava acontecendo, aqui são as matérias da época, tudo mais. Quando é que vem o estalo? Ah, sim. Já sei o que foi. Foi quando... Quem foi que tomou uma checada esses dias nas redes sociais? Foi o Brasil Paralelo, né? Levantando a bola pro Marçal cortar. O Salles foi na Brasil Paralelo e já começou a colocar o discurso que eu já falei, já me liguei no que tá acontecendo, né? Tem que lançar um candidato, pelo menos no primeiro turno. Tem sempre a turma do deixa disso que tem que compor. Não, é eleição de 2 turnos, tem que tentar. Vamos aqui ver uma coisa. Salles está no Partido Novo, né? Se liga nisso daqui. A direita consegue convocações, tudo mais. Comissão de Direitos Humanos. Debate. Não é esse tweet aqui dele, não. Não é esse tweet dele, não. Pera aí. Vamos entrar no perfil do Guilherme. Vamos entrar aqui no perfil do seu Guilherme. Pera aí. Guilherme.
Kilter. É lição de estudo, não pode ser dessa forma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o menininho. Tantará. Eu acho que foi num post que ele tava conversando com o Mafinha. Pronto. Peraí. E dados. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pois bem, ó. Olha cá. Desidratar os votos dele com o máximo de candidaturas possível para a votação para o segundo turno. Davi já tem lido no passado, cara. Qual a alternativa? Não, várias candidaturas. Exatamente, né? Não, tem que lançar no primeiro turno, um candidato pelo menos, para competir. É o mesmo papo, né? O novo 100% alinhado. Aí eu falava do Ciro Gomes, isso aqui foi um material que a gente trouxe coisa. Eu falei, vou relembrar o que a gente cobriu em 2021. Aí eu peguei todas as matérias que a gente trouxe em 2021 pra gente comentar, falar o que aconteceu, mostrar como o PSL... Até as fotos eram antigas, que eram os tweets originais. A briga que foi do PSL para eles conseguirem que o bloco tivesse maioria, para não só estar no bloco vencedor, mas o bloco vencedor ter mais números, porque o partido estava rachado, o Bivar não queria apoiar o Lira, e isso ia determinar a quantidade de espaços na mesa diretora, enfim, com quem ia ficar com quem, a gente comentou isso um monte na época. A Bia Kicis acabou pegando a CCJ, pautou sim o projeto lá, né, da questão auditável, ter mais transparência, e enquanto a direita se movia para conquistar alguma coisa, lá viu o Marcel Van Hatten lançando sua candidatura. E o curioso, eu comentei, eu falei, tu vai ver, o Van Hatten vai aprontar, porque ele aprontou em 21, ele aprontou em 23, e aí, esse vídeo, o meu vídeo foi ao ar no dia 10 de setembro. 10 de setembro, porque eu sei, porque foi um dia antes disso daqui. No dia que meu vídeo foi ao ar, 8h15 da manhã, no mesmo dia, Flávio... tá aqui, ó. Flávio Bolsonaro foi no Cláudio Dantas. No mesmo dia, Flávio Bolsonaro foi no Cláudio Dantas. E aí ele comentou o que eu tinha comentado de manhã. Falou, pá, eu que tô pautando os outros, viu? Não vem com essa, não. Eu falei, ainda bem que eu fiz esse vídeo hoje, porque se eu fizesse esse vídeo amanhã, aí ia falar, aí, ó, tá falando sobre isso porque o Flávio Bolsonaro foi no Cláudio Dantas. E aí, pra minha sorte, no dia 10... eu solto o vídeo 8h15 da manhã, falando do que tava acontecendo, falando do cobrão da Índia do Marcel Van Hatten, 10 da noite do dia 10, horas depois do meu vídeo. Chega de negociata! A oposição deve ter seu próprio candidato! Como frisou Ana Paula Henkel, e a gente comentou na época, o Partido Novo não tem direito a nada. A nada. Tanto faz pra eles. Você tá no bloco vencedor, tá no bloco perdedor. Tem 3 deputados. Não tem direito a nada. Eles não vão ficar com nada. Então a única coisa que eles têm é o discurso. É o discurso. Então Deltan Dallagnol colocou todos as suas cadelinhas na rua com o mesmo falatório. E aí eu relembrava no vídeo assim, ó, eu comentando ontem sobre isso. Cara, é incrível, bicho. É incrível como as coisas se repetem. É incrível como as coisas... Aí começa, oposição verde, candidatura própria. Porque o pessoal já queria, né? Candidatura própria. Deixa eu ver. Aí, no mês de outubro, eu perguntava, cadê o acordão, hein? Porque aí o Gonê vai pra cima de Bolsonaro e tudo mais. Aí eu relembrava o que aconteceu, né? O Deltan Dallagnol inventando que o Bolsonaro fez um acordão pra se livrar, que isso, que aquilo outro, e ppp. Aí eu lembrei da Carla Secato. Aí eu lembrei do Marcel Van Hatten, que também veio com papo de acordão. Todo mundo do Partido Novo! Todo mundo do Partido Novo! É incrível, incrível! A disputa legislativa, a gente comentava de novo em outubro. Aí Eduardo Bolsonaro foi lá, puxando o fio. A gente abordou sobre isso. O Carlos Bolsonaro tá falando sobre isso há anos. Aí a gente falou sobre a Câmara. Trouxemos números sobre a Câmara. Aí eu relembrei de novo meus tweets antigos. Minha Nossa Senhora, velho. E o povo teimoso. Aí mostrando a Carol de Tony na CCJ. Aí aqui, ó. Lá vai o astronauta se lançar candidato, que ele vai se lançar. Essa senhora aqui, essa lua, até apareceu outro vídeo. Puta da vida com o astronauta. Em 30 de outubro ela já tava na oposição a ele.
falando que o compromisso dele é com os eleitores, papo furado, né? Enfim. Aí a gente comentava, aí rebatia, aí o povo já tava nessa, sem querer entender. Nossa senhora. Aí o astronauta começa a rodar, aí vai na Oeste. Aí Bolsonaro rebate na Ouro Verde. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Aí Cleitinho. Ah, aqui foi o episódio que eu falei que o Constantino era o Reinaldo Azevedo da direita. Porque quando o Márcio Bittar vai na Braddock, o Márcio Bittar explica a importância de estar no bloco vencedor. Aí dias depois, o Constantino dá um cavalo de pau, aí vem me chamar de direita caçabista, me acusa de ser apoiador da Alcolumbre. Eu falo, mas rapaz, tu acabou de concordar com o Márcio Bittar dias atrás, e agora tu muda de discurso? Tu é o Reinaldo Azevedo, é? Aí ele ficou puto comigo. O Márcio Bittar falava o Sabugosa, até que tava assim, ó, o Sabugosa, ô Sabugosa. Cara, é incrível, velho. É incrível, é incrível. Sabe? Ah, lá, Constantino. O cara é tucanão. O cara sabe, o ministro é um feliz da vida, mas calma, é xadrez 4D, tic-tac, 72 horas, tudo será resolvido, Alcolumbre, blá, blá. Aí o Carlos falava, Constantino, esse papo tá chato, irmão. O termo intergaláctico que colocou foi o presidente Bolsonaro, não foi o Carlos. Não é mais fácil você explicar como funciona o parlamento brasileiro do que ficar murmurando todo dia, né? O povo aprende, cara. Do contrário, qual é o plano? Ai, olha lá. Olha o Princeso. O Princeso é o maior dos covardes, porque esse não tem coragem de sair do PL para se filiar no Novo. Porque ele não tem como se eleger sem o apoio de Bolsonaro, né? Foi o último, foi o lanterninha, quase não entrava. Diante dos interesses e frouxidão dos atuais presidentes da Câmara e Senado, pautar em plenário reforma do Judiciário, aprovar de comissões, deve ser condição para os candidatos a presidência das casas legislativas. Aí eu falo, mas se tu deseja algo possível, ou tu só tá colocando na mesa uma utopia intergaláctica? Se nenhum dos candidatos acatarem, qual vai ser o plano? Não, ninguém vai acatar isso. E aí vai fazer o quê? Apoiar alguém só pra perder de pé, ao invés de ganhar de 4? Pra ter discurso bonito e ficar de fora das comissões da mesa diretora? Isso é outubro do ano passado. Aí o Ale, ó. O Ale tá de volta, ó. Boa pergunta. Não entendo essa maldade dos intergalácticos de fazer seus eleitores de trouxa. É uma falta de respeito tremenda. Hoje é muito fácil pesquisar como funciona o parlamento. Aí vem, ó. Qual a necessidade australiana aí em tentar pisar em quem está jogando do lado dele? Será que tá jogando do lado mesmo? Será? Ô, Jesus. Aí o povo falando que Bolsonaro nomeou Lira. Nomeou Lira e nomeou, acho que o PGR também. Deixa eu ver se não tem aqui. Era menos pior que existia. Cadê? É aqui, ó. Não só isso. Indicou Lira ao Alcolumbre Maia. Pronto. E o Aras. É isso mesmo. Ah, Bolsonaro miserável, velho. Ai, teve o falso furo. Meu Deus, a fake news. Não, que não é a fake news, porque depois teve a fake news do Alcolumbre. Quando eu falo, o Space e Liberdades é o perfil dos intergalácticos, que age dia sim, dia também, pra minar Bolsonaro. Aí era o caso do furo, que ele vem, urgente. Alcolumbre chuta a PL e fecha acordo. 11h10 da manhã do dia 20 de outubro, né? Aí vai lá o Cláudio Dantas postar uma matéria. Aí o Cláudio diz, não, quem falou isso foi eu, me cite. Aí o perfil que diz que é urgente, que postou a matéria no dia 20 de outubro, ele falou que a fonte dele é uma matéria de 12 de setembro. Aí eu falava, como é que uma notícia de 38 dias atrás é urgente? Não é urgente! Não é, mas a galera fica aí caindo igual a pato. Nossa senhora, velho. Aí eu montei a tabela. É duro, viu? É duro. Mas a história tá aí e a história não será perdida. Não no meu turno. Isso aqui, ó, pra mim, já venci, irmão. Eu me preocupo com isso daqui, eu tô vendo, eu quero que esse tipo de coisa avance. Você vê, ó. Bolsonaro explicando como funciona a presidência do Senado. Já aí não tem nem o que falar, né? 10/10. E lutando pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Mário Frias e Eduardo Bolsonaro dando a cara para bater, defendendo o posicionamento de Bolsonaro, tentando explicar para a população como funciona o tabuleiro político. Júlia Zanata tentando proteger o dinheiro vivo com a questão do Drex. Felipe Barros atrás das ONGs. Carol Detone combativa nas comissões. E tem deputado olhando pro próprio umbigo, pô. Desculpa, mas projeto narcisista não é prioridade. É isso. Eu quero ver o povo valorizando quem tá entregando resultado, trabalhando sério, não lacrando na rede social. É a luta pelo Drex, pelo dinheiro vivo, contra o controle estatal, contra as ONGs, contra essa ingerência, pela soberania nacional. Parabéns,
mulher patriota que eu não sei quem é. É esse tipo de deputado, pô, que tem que valorizar. E aí, chegando no nosso finalmente... Nossa, agora vai dar pra falar uma coisa aqui. Tava doido pra aumentar. Finalmente chegamos. Me desculpe, demorou. Demorou mesmo, tá 1h09, mas vou até o fim. Ontem eu passei e vi essa thread aqui. O que o Faz o L, o Easy Apple tá falando, cara, isso é muito real. Muito real mesmo. E eu mostrei isso tudo porque agora isso aqui vai fazer mais sentido. E eu vou puxar algumas coisas que aconteceram no governo Bolsonaro com o Moro, para realmente fixar na cabeça. No livro Atores com Poder de Veto, Como Funcionam as Instituições Políticas, o autor George Tsibellis explica como determinadas mudanças no cenário político dependem da anuência de determinados indivíduos e instituições, os denominados veto players. Tsibellis narra um cenário em que os veto players, em busca de ganhos pessoais, agem em divisionismo do grupo ao qual pertencem, por exemplo, criando disputas dentro do próprio grupo para reduzir o poder de barganha ante a sua fragmentação. O poder de barganha, resumidamente, é a capacidade que o grupo tem de impor as suas próprias vontades, ou seja, o poder nas mãos. Não é necessário que o grupo seja sempre vitorioso, mas que ele tenha a capacidade de exercer alguma vontade sobre outros grupos políticos. Em Jogos Ocultos, Escolha Racional no Campo da Política Comparada, Tsibellis explica como atores políticos, sobretudo os veto players, podem atuar contra suas próprias convicções e vontades para ganhos políticos posteriores. No primeiro momento está falando um negócio que fala, putz, birila, bicho, vou ter que fazer isso, mas olhando um ganho maior. Os jogos ocultos são os inúmeros jogos que os atores políticos utilizam para barganhar as melhores escolhas na escolha racional. Os jogos são ocultos, pois os atores políticos não querem que os indivíduos que não façam parte do grupo percebam que estão sendo influenciados. Preso nos jogos ocultos, os indivíduos não possuem as informações necessárias para ver os jogos em sua completude. Um exemplo disso é quando alguém do Partido Novo ajuda a eleger a chapa do PT na Câmara de Balneário Camboriú. Notamos a trairagem, mas não sabemos o que foi negociado. Enquanto os indivíduos focam apenas em uma única escolha ou jogo, há uma rede de jogos ocultos influenciando-a indiretamente. O primeiro jogo, geralmente mais simples, pauta moral, por exemplo, é sempre influenciado pelos demais sem que os indivíduos percebam. Tsibellis explica que determinadas escolhas dos atores políticos nem sempre são ótimas, a mais vantajosa, mas sim subótimas, a segunda a mais vantajosa, pois o ator político pode preferir maximizar seus ganhos, os payoffs, ao invés de perder o jogo. Nesse último caso, os atores preferem ganhar o que dá a perder todo o jogo, o que é racional e conscientemente planejado, considerando o poder de barganha que possui para influenciar e exercer sua vontade perante outros players. O veto dos players são essenciais para os jogos ocultos, pois eles possuem a capacidade de aumentar ou diminuir o poder de barganha. Se divide o grupo, pode enfraquecê-lo ao reduzir suas escolhas. Se o une, pode fortalecê-lo, aumentando sua capacidade de influência e exercer o poder. O detalhe importante é que uma das poucas formas do grupo exercer adequadamente o seu poder de barganha é mantendo-se unido. Só assim as escolhas ótimas e subótimas podem ser influenciadas. Todo divisionismo é prejudicial, pois reduz o poder de barganha. Estejam atentos para os momentos em que, sendo a escolha ótima impossível, a única escolha racional seja subótima. Atentem-se ainda mais para os divisionistas que buscam reduzir o poder de barganha do grupo. Às vezes, um pouco é melhor que nada. No frigir dos ovos, o que ele está falando? Em primeiro lugar, grupo. Grupo dividido, obviamente, está enfraquecido. Esse grupo, ele não compreende, em alguns momentos... Vamos pegar esse caso. Nesse caso, Câmara, Senado, esse grupo é só quem é deputado e só quem é senador. Porque o voto, das pessoas comuns não conta. Simplesmente não conta. Então, se você tem um grupo grande, imagine que você é o Ciro Nogueira. Você trouxe o apoio dos Republicanos e do MDB. Você se juntou com Marcos Pereira e Baleia Rossi. Se você chega com um cara para sentar, você está colocando na mesa 25 votos. Meu amigo, você decide a eleição, a depender. Você decide a eleição. Então você tem um poder de barganha gigantesco. Agora, o Ciro Nogueira chegando lá sozinho, ele tá lá, Cláudia. Você tá entendendo? Ele tá falando mais ou menos disso. Já em outras situações, você ter
população meio que ao seu lado, aí lembra do início do vídeo, falando do Lula, que vem perdendo apoio, nossa base mais fiel, quem mais precisa, quando o governo tá tremendo. É um momento chave. Aí vamos trazer um caso concreto, que gerou um problema gigantesco. Até porque todas as buscas e apreensões, né, e todas as ações do judiciário contra o governo Bolsonaro e seus apoiadores só se deram após esse fato. E realmente, só se deram após esse fato. Que foi o quê? O que abriu o caminho para quebrar a narrativa e passar com o trator em cima da direita. A saída de Sérgio Moro do governo. É a partir da saída do Moro que você quebra aquela imagem e dá a entender que Bolsonaro estava manipulando a PF. Se Bolsonaro está manipulando a PF, logo você tem que tirar a PF da alçada de Bolsonaro e transformar numa entidade, né, totalmente independente, que o presidente da República tem direito a nada, como, por exemplo, indicar o Ramagem. E aí, qual é o problema disso tudo? A turma, as pessoas comuns, por falta de serem politizadas, de acompanhar o que está acontecendo, de vislumbrar alguns movimentos que, em grande parte do tempo, eles não estão na primeira camada, eles são mais sutis. Por muito tempo, o povo olhava para o Moro como um herói. Então, a população colocava Bolsonaro numa situação que ele não tinha poder de barganha. Que se Bolsonaro falasse uma coisa, Moro fizesse outra, era pau em Bolsonaro. Era pau em Bolsonaro, era pau em Bolsonaro. Mas assim, é porrada atrás de porrada. Olha como foi a questão do Aras. Quase que, meu Deus do céu, o pessoal quase queria impor o Deltan goela abaixo. Depois até Bolsonaro conta, né? A pressão que sofreu para indicar o Deltan Dallagnol para PGR. Aí você pega, por exemplo, a própria questão da CPI da Lava Toga. Bicho, se não fosse aquele podcast do Flávio Morgenstern com o Evandro Pontes comentando os problemas da CPI, mostrando que, olha, gente, é tipo a eleição para o Senado. Vamos analisar o mundo real. Olhem qual é a composição do Senado. É o Senado que fez a CPI do circo. Otto Alencar, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues. E a CPI também segue o critério da proporcionalidade. Ou seja, a CPI da Lava Toga, com a maioria de esquerda centrão, vocês acham que iam seguir o caminho que a direita quer? Ah, mas tem que lutar. E os caras falaram, isso vai dar errado. O Flávio Morgenstern até relembrou esse assunto agora em janeiro, lá na Revista Oeste, falando, eu sou contra, na época eu não sendo contra hoje. O presidente da CPI da Lava Toga ia ser o Randolfo Rodrigues. Só que a gente podia ter evitado muitos desses problemas, porque Bolsonaro ele tentou demitir o Moro, mas não tinha espaço, não tinha poder de barganha, porque as pessoas não estavam politizadas, porque as pessoas estavam cegas para o que o Moro fazia. Algumas tretas, brigas na área econômica, por exemplo, também não tinha poder de barganha, porque olhava pro Guedes naquele jeito, meu Deus. O Rogério Marinho, algumas vezes que foi pra cima, o Guedes já meteu o ministro gastador. E aí? Bolsonaro era o cara que falou, meu, tem que resolver esse negócio da gasolina de alguma forma, e apertava, até que tinha aqueles embates. No início do governo, Bolsonaro não queria o Levi no BNDES, não queria mesmo, tá relatado. Tanto que quando o Levi é demitido, Bolsonaro relembra, ele falou, Guedes, tá na tua conta. 2 diretores do Banco Central falaram, cara, o Levi não dá, cara. E aí o Guedes entra na sala, a maior confusão, aí ele bate no pé, pensei que você ia falar comigo antes e tudo mais. Aí o Bolsonaro fala, tu quer colocar o Levi? Beleza, tá na tua conta. Porque naquele momento não era o super-ministro da economia. Então assim, se vocês querem que a direita tenha força para fazer uma coisa, fazer outra, vocês têm que entender o processo. Porque essa falta de entendimento nesses momentos que a coisa realmente precisa para tomar uma decisão, que vai ter impacto grande, na hora que isso falta, e aí? Você está tirando esse poder de barganha. É exatamente isso que esse cara está comentando. Esse é o tal poder de barganha. Ele não só está ali na hora de que você tem um bloco numa situação como essa. Com a presença também, idem. Imagine se Bolsonaro tivesse demitido o Moro antes. E a sociedade não fazer aquele chororô que foi, o governo acabou. Um monte de YouTube, o governo acabou, o governo acabou. Quando o Moro caiu, eu falei, finalmente o Moro caiu. Vamos de dossiê atrás de dossiê. Acho que foram 7, 8 dossiê, assim, em intervalo de 2, 3 semanas. De tanto material que eu já tinha do Moro, só esperando o timing certo. Porque eu sabia que vocês eram emocionados. Porque eu sabia que se eu tivesse dito 24 horas antes o que eu ia falar no dia que o Moro saiu do governo, vocês iam me cancelar. Porque o povo não é politizado. Por isso que eu estou falando, tem que politizar as pessoas. O cara que está na rede social, todo santo dia, falando de política, querendo ver a coisa andar, esse cara ele não é o seu Zé, o afegão médio.
Eu tô falando do cara que tá na política, na rede social. Esse cara precisa se politizar. Ele tem que entender como as coisas funcionam. E ter realmente, assim, uma defesa crítica ou também uma crítica fundamentada ao que está acontecendo. Não ser um abilolado que só faz assim, só fala não. Tanto para ajudar quanto para criticar, tem que ter uma base, pô. Vocês estão na polícia, vocês têm que ter. Tem que olhar para esses assuntos e ter uma propriedade para falar deles. Cara, isso aqui, a quantidade de problema que poderia ter sido evitado no governo Bolsonaro, se a turma entendesse o que estava acontecendo. E falasse, não, cara, vai. Imagina se ali Bolsonaro saiu, toma o coração do bar. Não, vai lá, vai. Moro saiu. Ficasse só a narrativa da imprensa. Só a narrativa da imprensa. Tu já imaginou? Com o João Dória ligando pro Guedes. Guedes, sai do governo, Guedes. Sai do governo. Tu imaginou se naquele momento não tivesse aquela comitiva, os ministros indo, colando com o Bolsonaro pra dar apoio, falando tamo junto, etc, pra estabilizar o governo. É de brincadeira, pô. O que vocês estão fazendo nessa questão da eleição do Senado? Olha o que os intelectuais estão vendo. Todos são do Partido Novo. Vocês não estão percebendo isso? Vocês estão achando que é brincadeira, pô? É o Brasil. É coisa séria, é a realidade. Ricardo Salles não tem nada a perder. O partido dele não tem nada a ganhar também. É só o discurso. Assim como o Girão. Assim como o Guilherme Kilda. Assim como o Deltan Dallagnol. Eles não falam nada do presidente do partido deles, o Eduardo Ribeiro, que é o mesmo desde 2021. Eles se escondem do argumento do não, o Amoedo já saiu do partido. Mas foi o Eduardo Ribeiro que pediu impeachment de Bolsonaro. Que Bolsonaro era um gênio, que tava o caos no Brasil. Vamos acordar, gente. Esse papo maluco de união da direita é que tá causando isso. É quando a galera se esconde atrás do escudo da união da direita. Que união, cara? Os caras estão destruindo essa direita. Sim, porque tem várias direitas. Então, assim, existe a direita bolsonarista. Do Bolsonaro lá. E esse projeto aqui tem vários pessoas que apoiam. Mário Filho, Eduardo Bolsonaro, Carol de Tone, coisa. Tá destruindo isso daí. Se você acha que esse é o caminho, aí você tá de boa. Se você acha que também não quer esse caminho, quer destruir, então você senta o pau também. Então é isso, cara. Olhe, sabe? Olha de forma um pouco mais ampla. Tem muito mais coisa aqui pra comentar. Mas já tá aqui 1h20. Ficou longuíssimo, mas não tinha como deixar de comentar, né? Finalmente aí, senhor. Tanto que eu falei do Guilherme Kilter. Hoje deu pra mostrar a cadelinha do Deltan. Esse realmente é um poodlezinho. Parabéns aos curitibanos que ele é esse menino. Ele era melhor do PT? Não. Mas ele é melhor que o PT no final do dia. Mas vocês colocaram uma cobra. Vocês colocaram uma cobra no poder. Porque só gritar contra o Lula já tá suficiente. Não pode ser assim, pô. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Fico por aqui. Chegou meu trabalho, já é um pouco mais, né? Passar no meu canal. Tem um plano valeu, tem um pé de inscrição e tem um Atlas Brasileiro. Kimpen.com.br. Vou mandar todos os vídeos que eu dei pra ela no canal, no Telegram. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!